Esse é o sexto vídeo do capítulo 16, em que nós estamos falando de ondas. Então, nesse vídeo, eu vou falar de algumas propriedades interessantes da equação de onda. Vamos fazer uma revisão rápida antes. Tá? Nós partimos da ideia da função de onda ideal, onde eu tenho um perfil que propaga pelo espaço de forma coerente, na física transportando energia e momento. E esse perfil, certo? Está aqui o perfil em laranja. Depois de um tempo ele vai aparecer mais na frente, certo? Ele é uma função da posição e do tempo, mas eu posso escrever ele como uma função g de um sistema de coordenadas que caminha junto com a onda, já que essa onda propaga com uma velocidade constante. Essa onda ideal propaga com uma velocidade constante. De tal forma que o x' associado com esse g vai ser x menos vt para uma onda progressiva, unidimensional, e mais vt para uma onda regressiva, também unidimensional. A partir dessa definição, nós achamos a equação de onda ideal, certo? Nessa equação tem a derivada segunda da posição e tem a derivada segunda do tempo. E ela vai valer tanto para uma onda progressiva quanto para uma onda regressiva, isso daqui em uma dimensão. Nós não deduzimos em 3 dimensões, mas não é muito difícil. Em 3 dimensões vai aparecer o Laplaciano, que essa daqui seria uma derivada em 3 dimensões, é derivada em x, derivada segunda em x, mais a derivada segunda em y, mais a derivada segunda em z. Lembra, prestando atenção aqui que a função f é uma função de x, y, z e tempo, certo? E aqui eu vou ter que considerar que a onda propaga numa certa direção e eu vou estar caminhando nessa direção que a onda está propagando. Tá? Isso aqui está de uma maneira bem simplista, mas continua focando na onda unidimensional, certo? Que a gente deduziu nos vídeos anteriores. A solução natural dessa equação de onda, a solução natural, são funções harmônicas. As funções harmônicas formam uma base. E na física, os sistemas físicos vão apresentar esse tipo de solução, como uma equação de onda ideal, quando o meio for homogêneo, elástico e linear. Linear quer dizer que a força vai ser tipo lei de Hooke, a interação entre os pontos do meio, se for um meio material. As equações de Maxwell a gente vai ver na física 3 que naturalmente já vai surgir a equação de onda quando nós juntarmos as equações de Maxwell. O meio elástico significa que ele é conservativo, ele não dissipa energia, não armazena a energia da onda em graus de liberdade internos que nós não estamos considerando. E o meio homogêneo quer dizer que todos os pontos do meio são iguais. Então, se eu fizer uma translação do meio, eu vejo o mesmo meio, certo? Então, a solução da equação de onda ideal, naturalmente, são as funções harmônicas, seno e cosseno, e elas formam uma base. Isso quer dizer, formar uma base na álgebra linear, quer dizer que qualquer onda, um pulso gaussiano aqui propagando com velocidade v, eu vou poder descrever esse pulso gaussiano como uma combinação de senos e cossenos, certo? Aqui eu estou colocando uma constante de fase, isso tudo aqui é a fase de cada uma das minhas funções harmônicas. Aqui seria a amplitude de cada uma dessas funções harmônicas, esse Cn. Eu estou fazendo uma somatória aqui, seria de menos infinito a mais infinito, como uma função par só é de 0 até infinito, mas ok. Os vínculos aqui para valer essa somatória tem que ser que o ômega do índice n dividido pelo k do índice n tem que ser igual à velocidade de propagação da minha onda nesse meio. Tá. Se a onda não for periódica, que é esse caso aqui, eu não vou ter uma somatória infinita. Eu vou ter que escrever isso como uma somatória contínua, que vai se transformar numa integral. A gente também não vai discutir isso nesse nível da disciplina, vamos discutir isso mais para frente, mas em vez de uma série de Fourier, vai ser uma transformada de Fourier. Daí, nos vídeos anteriores, nós deduzimos a onda em uma corda, certo? Então tem uma corda esticada aqui, verde, um pulso aqui propagando com uma certa velocidade v, tá os postes aqui amarrados, esse daqui é o meu eixo y, então eu tenho deslocamentos da minha onda só na direção de y, eu fiz em primeira aproximação. Se eu levar em consideração os termos não lineares, é claro, né, eu tenho as massinhas lá conectadas, certo? Vai surgir também resultante da força em x, eu não considerei isso, porque em primeira aproximação isso já é um efeito não linear, não aparece, na verdade, em primeira aproximação. E em primeira aproximação, essa daqui era a causa da força, certo? Tinha uma tensão de fundo aqui na minha corda, e quando esses pedacinhos de massa se
esticavam, assista o vídeo anterior para entender isso melhor, e aparecer uma força resultante desse tipo, aqui está força por unidade de comprimento, e desse lado aqui, esse daqui é a causa da força, certo? Força por unidade de comprimento, aqui está o efeito da força, segundo a lei de Newton, certo? A quantidade de massa por unidade de comprimento vezes a aceleração. Lembrando novamente que nós estamos desprezando aqui os termos não lineares. O primeiro termo não linear que apareceria aqui seria a derivada da derivada ao cubo de y. Em uma outra oportunidade eu gravo um vídeo mostrando como é que ficaria esse efeito, aplicando talvez teoria de perturbação. O fato é que os termos não lineares fariam com que frequências diferentes, se eu for pensar em ondas harmônicas, teriam velocidades diferentes. Tendo velocidades diferentes, eu teria efeitos de dispersão aqui. Mas no nosso caso das ondas no meio linear, aqui para pequenas amplitudes, eu não vou ter efeito de dispersão, então a onda da minha corda vai continuar valendo que a velocidade de qualquer pulso, qualquer onda de qualquer formato, vai ser a tensão de fundo da minha corda. A tensão aqui eu estou falando na verdade a tração, né, em newtons, dividido pela densidade dentro da raiz, a densidade de quilogramas por metro, densidade linear, quilogramas por metro. Fantástico. Propriedades da equação de onda. Então a gente já está bem claro isso tudo aqui na nossa cabeça, de onde a gente partiu, quais são as propriedades matemáticas, por que está valendo na onda na corda. Agora, quais são as propriedades dessa equação de onda? A principal propriedade é o princípio da superposição. O que significa o princípio da superposição? Significa que duas ondas se somam linearmente. Isso quer dizer que se eu tenho no meio uma onda y1, aqui está um exemplo harmônico, não precisava ser harmônico, certo? Uma y1. E tenho também nesse meio uma onda y2, a onda resultante é simplesmente a soma, eu somo linearmente. Não precisava ser assim. Por que que isso é válido? Isso vale tanto para o perfil das posições quanto o perfil das velocidades. Aqui eu estou usando a notação de Newton para velocidade derivada no tempo com um ponto em cima da função. Por que que vale? Porque essas funções são lineares. Isso quer dizer que se y é igual a y1 mais y2, quando eu substituo aqui, eu consigo separar numa derivada segunda para y1 mais uma derivada segunda para y2. Desse lado a mesma coisa, uma derivada segunda para y1, uma derivada segunda para y2. Isso quer dizer que eu consigo separar em duas equações de onda independentes. Isso quer dizer que não importa, o fato de eu ter no meu meio uma onda 2 propagando não influencia como que a onda 1 vai propagar. Isso vai valer para a equação de onda ideal, num meio que vai ser linear, elástico e homogêneo, certo? Então eu vou agora mostrar para vocês um exemplo disso. Então eu tenho aqui duas ondas vindo aqui nas direções opostas, então você vê aqui que essas ondas vão colidir. Em preto é a corda, né? Ela é a parte real, onde ela existe mesmo. E a hora que elas começarem a entrar uma na outra, você vai ver que uma vai ficar verde e a outra vai ficar vermelha. Seria a representação matemática dessas ondas. Então a vermelha é a onda que está vindo pela esquerda e a verde é a onda que está vindo pela direita, certo? A hora que elas começarem a se somar, você repara aqui que o verde está somando com o vermelho, então a onda resultante real em preto está dando um valor aqui maior no perfil das posições, e aqui embaixo é o perfil das velocidades. O que significa o perfil das velocidades? Significa que eu estou pegando a derivada aqui, como que essa posição não é inclinação, ok? Não é inclinação aqui. É como que cada pontinho aqui na minha corda está se movendo em y no tempo. Então veja que esse ponto aqui onde está o mouse, você vai ver que ele vai subir. Como ele vai subir, quer dizer que ele tem uma velocidade em y positiva. No ponto onde é o ponto da máxima amplitude, é o ponto de retorno, ele vai estar voltando. Então repara aqui que esse ponto aqui vai ter uma velocidade em y positiva porque ele está subindo. Esse ponto aqui inicialmente está parado, mas ele vai começar a descer. Repara bem. Você viu que esse ponto aqui subiu. É difícil enxergar porque o seu cérebro procura ver o perfil. Mas no fundo,
você tem que enxergar como se eu tivesse feito um monte de bolinhas, ficaria mais claro. Eu tenho um outro vídeo aqui, eu coloco as bolinhas. Mas tá, repara que no perfil das posições, essas duas ondas se somam. No perfil das velocidades, quando essa daqui tiver interferência completamente construtiva, deixa eu ver se eu consigo acertar isso. Não consegui, mas quando tiver perfeitamente construtiva, no perfil da velocidade vai ser destrutiva. Eu acho que eu consigo mostrar isso no próximo vídeo, onde eles partem juntos. Então você vê que inicialmente, eu não consigo dar pausa nessa bagaça. Inicialmente a onda parte construtiva nas posições e completamente destrutiva nas velocidades. Eu vou voltar aqui, você vai ver que essa linha em preto aqui vai estar na horizontal. Isso quer dizer que se eu pegar uma corda e puxar e soltar, eu vou produzir dois pulsos que cada um vai se mover para um lado, certo? Perceba o perfil das velocidades aqui em Y. Aqui são duas ondas na perfil das posições do mesmo lado. Agora aqui eu vou ter duas ondas que elas vão interferir no espaço destrutivamente e nas velocidades construtivamente. Veja, uma atravessa a outra. Por um instante a onda sumiu no perfil das posições, mas no perfil das velocidades ela estava com máxima amplitude. E é por isso que as ondas se reconstroem e uma consegue atravessar a outra. É dessa forma que eu vou conseguir reconstruir a onda e elas vão se atravessar e vão embora. Certo? Repara bem que por um instante as ondas vão sumir, daí elas se atravessam e o perfil elas se reconstroem do outro lado. Aqui ela partindo já com uma velocidade inicial diferente de zero, tendo a porfia das posições igual a zero. Bem, é isso aí, esse vídeo era só para dar mais um passo no seu entendimento das propriedades das ondas e focar nessa questão do princípio da superposição, que se eu tiver um sistema onde eu tenho válida equação de onda, na onda ideal, as ondas eu posso somar elas linearmente para encontrar a onda resultante.